Imagina acordar um dia com uma sensação profunda no peito, como se algo estivesse tentando falar com você. Não é ansiedade, não é medo, é como se fosse um chamado. Muitos ignoram. Outros acham que é apenas um pensamento solto. Mas e se eu te disser que, segundo a própria Bíblia, esse impulso pode ser a voz de Deus? E que você provavelmente nunca aprendeu a reconhecê-la porque ninguém te explicou como ela realmente funciona. Hoje eu vou te mostrar, de forma clara e direta, o que a Bíblia ensina sobre ouvir a voz de Deus. E por que tanta gente acredita que ele está em silêncio, quando na verdade é o mundo que está fazendo barulho demais. Respira fundo e fica comigo até o final. Essa mensagem pode mudar completamente a forma como você se conecta com o divino. A primeira coisa que você precisa entender é simples, mas ignorada por milhões. Deus fala. Ele não se cala. Ele nunca se calou. Desde o início das Escrituras, ele se apresenta como um Deus que se comunica. Ele falou com Adão, com Noé, com Abraão, com Elias, com Samuel, com os profetas, com os apóstolos e continua falando hoje. O problema é que muitos esperam ouvir Deus da mesma forma que ouvem uma pessoa ao lado, e quando não ouvem uma voz audível, concluem que Deus se afastou. Mas a Bíblia explica que a voz de Deus não é limitada ao som. Ela é percebida na mente, no coração, na consciência, nos sinais, na palavra, nas circunstâncias e até no silêncio. E aqui entra o primeiro ponto que quase ninguém te conta. 1. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. No livro de 1 Reis, capítulo 19, Deus chama Elias. O profeta espera ouvi-lo no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. A voz veio em um sussurro suave. Isso ensina algo poderoso. Deus fala em silêncio, porque só quem realmente quer ouvir vai parar para prestar atenção. Ouvir Deus exige intenção, exige pausa, exige sensibilidade espiritual. Se sua mente está sempre acelerada, se o seu coração está cheio de ruídos, se suas emoções estão tumultuadas, é natural não perceber nada. Deus não grita, Ele guia, Ele sinaliza, Ele inspira, Ele direciona. E quando você se aproxima dele, a voz fica cada vez mais clara. 2. Deus fala através da consciência. Um dos meios mais constantes pelos quais Deus se comunica é a consciência. Não é apenas um sentimento moral. A Bíblia chama isso de testemunho interior. Romanos 9:1 diz: Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Ou seja, quando você sente algo dentro de você que te alerta, te direciona, te impede, te incomoda ou te dá paz, muitas vezes esse é o Espírito Santo sinalizando. A consciência é como uma bússola espiritual. Quem ignora essa voz interior perde a direção. Quem aprende a escutá-la começa a perceber Deus agindo nos mínimos detalhes. Mas existe algo ainda mais profundo. Deus fala através da paz, ou da falta de paz. Colossenses 3,15 diz: Que a paz de Cristo seja o arbítrio em seu coração. Arbítrio, juiz, decisor. Isso significa que, se você está em dúvida sobre algo e sente uma paz genuína, aquela paz que não faz sentido, isso pode ser Deus confirmando. Mas se algo te aperta por dentro, te inquieta, te deixa inseguro, mesmo que tudo pareça lógico, pode ser Deus dizendo: não vá por aí. A voz de Deus nem sempre diz palavras. Às vezes ela apenas move o coração. 4. Deus fala pela repetição. Se algo aparece para você várias vezes, um versículo, um pensamento, um conselho, um aviso, isso pode ser Deus insistindo em algo que você não está percebendo.
Pode ser um versículo que surge em uma pregação, depois aparece em um vídeo, depois alguém comenta contigo, e no mesmo dia você lê ele de novo. Coincidência? Talvez. Mas quando o padrão se repete muitas vezes, a Bíblia mostra que Deus está chamando a atenção para uma direção específica. Foi assim com Samuel, foi assim com Moisés, foi assim com Jonas, e continua sendo assim. Deus não fala apenas uma vez. Ele confirma, ele reforça, ele repete. 5. Deus fala pela palavra, a forma mais clara e segura. Se você quer ouvir Deus de verdade, precisa entender isso. A Bíblia não contém apenas palavras sobre Deus. Ela contém a voz de Deus expressa em texto. Quando você lê algo que parece saltar da página, quando uma passagem toca a sua alma como se tivesse sido escrita para você naquele dia, isso não é psicológico, é espiritual. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva. Viva, ativa, relevante, atual. A palavra é a primeira forma de Deus falar, e tudo que ele transmite internamente sempre estará alinhado com o que ele já revelou nas Escrituras. 6. Deus fala através das circunstâncias. Na Bíblia, Deus usa portas que se abrem e portas que se fecham como direção. Ele faz isso até hoje. Aquilo que flui com facilidade quando você busca em oração, muitas vezes é Deus favorecendo. Aquilo que trava e trava mesmo que você insista, muitas vezes é Deus te protegendo de algo que você não consegue ver. Nem toda porta aberta é de Deus, mas toda porta fechada tem um propósito. Quem aprende a discernir isso, começa a caminhar com mais leveza e menos frustrações. 7. Deus fala através de pessoas, às vezes sem que elas percebam. Pode ser alguém te dando um conselho que você precisava ouvir. Pode ser uma frase solta no ônibus. Pode ser um amigo te alertando. Pode ser uma pessoa que entra na sua vida por alguns dias e depois desaparece. Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Mas existe um detalhe importante. Se a mensagem te aproxima de Deus, de valores, de sabedoria, de crescimento, de luz, preste atenção. Pode ser o céu tentando te guiar. Se te afasta, te desvia, te confunde, te machuca ou te leva longe dos princípios bíblicos, não vem de Deus. A voz de Deus sempre conduz para o bem, para a verdade e para a paz. 8. Para ouvir a voz de Deus, é preciso estar no lugar certo espiritualmente. A Bíblia mostra que Deus fala com quem o busca de coração sincero. Não é sobre religiosidade, é sobre proximidade. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A voz de Deus não é privilégio de uns poucos. Ela é acessível a todos que o amam. Mas é como um rádio espiritual. Quanto mais alinhado você está, mais limpa é a frequência. Se sua mente está cheia de medo, ódio, culpa, falta de perdão ou distração constante, a recepção fica fraca. Quando você silencia, ora, lê, medita, se entrega, agradece, a voz se torna nítida. 9. Deus fala, mas nem sempre diz aquilo que você quer ouvir. E talvez esse seja o maior motivo de muitas pessoas acreditarem que Deus está em silêncio. Ele não está. Elas só não querem ouvir. Às vezes Deus diz não. Às vezes ele diz, espere. Às vezes ele diz, eu tenho algo melhor. E às vezes ele diz, mude. A voz de Deus transforma, corrige, orienta, confronta, protege, mas nunca destrói, nunca humilha, nunca confunde. A verdadeira voz de Deus sempre produz clareza, mesmo quando dói. Ela ilumina. 10.
A voz de Deus não é um evento, é um relacionamento. Se você quer ouvir Deus uma vez, você vai ter uma experiência. Mas se você quer ouvir Deus constantemente, vai precisar de intimidade. Intimidade se constrói. Intimidade se cultiva. Intimidade se deseja. Quanto mais você caminha com Deus, mais natural se torna reconhecer sua voz. E quando isso acontece, algo extraordinário começa. Você percebe que Deus nunca esteve longe. Você é que estava distraído. Agora que você entendeu como Deus fala, faça uma coisa simples. Observe, ore, silencie, leia a palavra, peça discernimento, preste atenção nos detalhes. A voz dele está mais perto do que você imagina.